o Enem 2025 que está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, então saiba de uma vez por todas que você precisa de uma estratégia de prova. E o primeiro passo para tirar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem é você encontrando e resolvendo as questões que são mais fáceis da prova. Por quê? Porque ela vai te dar coerência pedagógica, ou seja, você vai aumentar a sua nota mesmo acertando poucas questões. Mas lembre, são inicialmente as questões mais fáceis. E agora a gente vai resolver 7 questões que foram as mais fáceis da prova do Enem 2024 e que, sem sombra de dúvidas, vai cair no Enem 2025, 2026. E essa aula você não pode perder. Após a vinheta, a gente começa com tudo. Simbora! Então, sim, bora que agora a gente vai resolver as 7 questões que foram mais fáceis da prova do Enem 2024. Que aqui diz exatamente a primeira questão, ó. O tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentro dos listados no quadro com uma casa decimal aproximadamente. Então, ali é bem direta essa questão. Você já dá para perceber que é uma questão que envolve média aritmética e que ele quer que você calcule o tempo médio. Então, de modo prático, nem precisa ler o restante da questão. É só pegar esses valores aqui e calcular necessariamente a média. Nesse caso, vai ficar o quê? Ó? 36 mais 17 mais 27 mais 13, mais 13, mais 13. Como é média, você tem que dividir por 6, tá? 36 mais 17 dá 53. 53 mais 27 dá 80. 13 mais 13 mais 13 dá 39. E 80 mais 39 dá 119. E 119 dividido por 6, se você quisesse fazer uma aproximação do tipo 120 por 6, porque dá um valor exato, você perceberia que dava 20. Só que não é 120 dividido por 6, é 119, ou seja, vai ser um valor um pouco menor que 20. E a resposta aqui, ó, letra C, 19,8. Ou seja, questão bem fácil que você faz ela rapidamente, ou seja, tem que encontrar essas questões. Por quê? Porque são essas questões que alavancam o seu resultado. Tá? Vamos lá. Próxima. A ordenação dos saldos S1, S2 e S3 do maior para o menor é, tá? No caso, o S1, ele está falando que é o saldo ó, em junho de 2009, S2 em janeiro de 2010 e S3 ó, em junho de 2010. Obviamente que somente com essas informações você não consegue entender, então tem que ler o restante para entender como é que você vai encontrar exatamente esse saldo, tá? O gráfico apresenta o valor total de que, ó, de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em milhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total das ó, exportações menos o valor total das importações no mesmo período. Considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados ó, por esse S1, S2 e S3, e eu quero colocar exatamente nessa ordem. Logo, o que a questão quer? Ela quer saber o valor das exportações menos os das importações. E dá para perceber que as exportações é essa partezinha de preto e as importações a partezinha de cinza. Então é só para fazer essas diferenças. No caso aqui, ó, junho de 2009 seria esse valor aqui, que é um pouco maior que 14 e menor que 15. Então vou colocar aqui, ó, junho de 2009. Seria o quê? 14,5 menos 10. E 14,5 menos 10 tá? 4,5. O próximo, ó, janeiro de 2010. Você percebe ó, que o gráfico das exportações está mais baixo que o das importações. Logo, quando você calcular essa diferença, vai dar algo negativo. Então, eu vou supor aqui que isso aqui vai dar menos 1.
tá? Porque eu já sei que é negativo. E quando eu for analisar o próximo, que é exatamente o junho de 2010, você percebe que não vai dar negativo, que é exatamente 17,1 menos 14,8. E quando você faz essa subtração, dá exatamente 2,3. E como ele quer ordenar do maior para o maior é exatamente esse vai ser o primeiro, depois depois esse daqui. Ou seja, primeiro vai ser S1, depois S3 e por fim S2. Resposta correta, letra A. Então dá para perceber claramente que é uma questão rápida de ser feita. Logo, tem que ter como prioridade máxima resolver esses tipos de questões, tá? Vamos lá. Próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Qual a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Então vamos lá. Um instituto de pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Ele quer esse valor na forma decimal. E é só você lembrar que porcentagem é só dividir o valor por 100. Logo, 135,25% é a mesma coisa de 135,25 dividido por 100. E dividir por 100 é moleza, é só correr a vírgula para a esquerda duas vezes. Logo vai ficar 1,3525. Acabou. Letra D. Questão muito, mas muito fácil. E, de novo, você tem que ter como prioridade máxima. Tá? Vamos lá. Próxima. As posições indicadas pelo estudante foram, tá? Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina de caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os números parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca e aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou que os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está representada na imagem. Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora. Então, as posições indicadas pelo estudante foram. Então, a história é a seguinte. Tem 6 valores aqui, eu quero saber qual desses valores são iguais, tá? Nesse primeiro caso aqui é o quê? É 4 elevado a meio. Isso aqui também é chamado de potência com expoente fracionável. Ou seja, 4 elevado a meio é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 elevado a 1. E isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Próximo. É 4 com esse meio na frente. Isso aqui também é chamada de fração na forma mista. E 4 e meio é a mesma coisa de 4 mais meio. Tá? E 4 mais meio é só você lembrar que meio é a mesma coisa de 0,5. E 4 mais 0,5 dá 4,5. O próximo, ó, 10 sobre 45. 10 sobre 45 é uma fração. O que é que você pode fazer com ela aqui? Você pode simplificar para você perceber que valor vai ficar. E quando você simplifica por 5, vai ficar 2 em cima e 9 embaixo. Dá para perceber que é diferente tanto do primeiro como do segundo. Então, não sei até agora quais dos números são iguais. Próximo, ó, 18 quartos. 18 quartos, quando eu divido, agora você percebe que dá 4,5. Ou seja, opa, acabei de encontrar dois valores que são, ó, exatamente iguais, que é o 4 inteiros e meio e a fração 18 quartos. E o próximo, ó, 4,5, que também é o mesmo, ou seja, 2, 4 e 5 até o momento são iguais. E o próximo, ó, 4 quintos. Quando você vai dividir 4 quintos, vai dar 0, alguma coisa, ou seja, também não é igual.
Logo, a resposta correta é 2, 4 e 5. Letra B. Dá para perceber? Uma questão muito, mas muito fácil. Tá? Vamos lá. Próxima. O sólido obtido foi um. Tá? Então, essa é uma questão de geometria espacial que, de modo bem simples, ela pede algo que é bem básico. Ele só quer saber, ó, que nome do sólido será esse, ó. E ele deu 5 opções, mas vamos entender, ó. Para obter um sólido de revolução, ó, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. A primeira etapa, ó, recortou o trapézio retângulo PQRS de um material rígido, ó, exatamente esse daqui. Afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, que é o chamado eixo de rotação, ó, é exatamente esse daqui. Girou o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução. Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido do giro. Tá? Então, de modo bem prático, que sólido é esse? Então, é só você imaginar, ó, o giro. Vamos pensar que o giro, ó, foi exatamente assim como ele está dizendo. Ó. Então, vai ter um giro assim aqui em cima, um giro ali embaixo, ó, melhoradinho aqui. E aqui, ó, vai ter essa completude. Logo, que figura é essa? Dá para perceber que é um tronco. Um tronco de quê? De cone. Letra D. Ah, bem simples, bem direto e bem direto ao ponto. Questões fáceis são questões de leitura rápida que você consegue fazer entre 1 e 1 minuto e meio, ou seja, são questões de prioridade máxima para você fazer no Enem e, porventura, chegar nos mais de 800 pontos. Tá? Vamos lá, próxima. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Tá? O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 por 75 para 105 por 68. E ele quer saber em quantos metros quadrados o Maracanã, né? A área do Maracanã foi reduzida. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? É só multiplicar comprimento vezes largura. Logo, é só fazer 110 vezes 75 e 105 vezes 68. Calcular as duas áreas e depois fazer o quê? Uma subtração entre esses valores, tá? 5 vezes 0 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Opa! Para ver se está prestando atenção, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 1, 5 também. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 1, 7. E agora, ó, soma. Aqui dá 0, aqui dá 5, aqui dá 12, vai 1, 8. 5 vezes 8, 40. 0, com 4. 8 vezes 0, 0. Com 4 dá 4. 8 vezes 1, 8. Apaga esse 4 para não atrapalhar. 6 vezes 5, 30. 0, com 3. 6 vezes 0, 0. Com 3 dá 3. E 6 vezes 1 dá 6. E agora soma. 0, 4. Aqui vai dar 11. 1 vai 1. E 6 mais 1, 7. Logo agora é só subtrair. 8.250 menos 7.140. Aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Ou seja, letra E. Ok? E a última é um padrão famosíssimo que todo ano cai no Enem e que você olha para esse tipo de questão, saiba que a prioridade é máxima na hora da resolução dela, tá? A unidade de medida adequada para descrever o fluxo φ de água que atravessa a superfície da membrana é: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água. O que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água,
está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado com um bom fluxo de água, ou seja, uma enrolação aqui que não serviu para nada até agora. Aí você continua. O fluxo FI de água através da superfície da membrana, ó, é diretamente proporcional à vazão da água da tubulação, medido em mililitro por segundo. Então, o fluxo, ó, é diretamente proporcional. Toda vez que uma questão falar que algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você já joga logo lá uma fração, tá? E coloca um K aqui na frente, que é uma constante. Só que quando você olha para as respostas, não tem esse K. Então, você pode tirar aqui, tá? Sem problema nenhum. E ele está falando que é diretamente proporcional, ó, à vazão. Toda vez que for diretamente proporcional, você coloca no numerador, ou seja, mililitro por segundo, tá? E inversamente proporcional a quem, ó? A sua área de superfície medido em centímetro quadrado. Toda vez que falar que algo é inversamente proporcional, você coloca no denominador. Só que aqui você tem que dar uma arrumada, porque você percebe não tem exatamente essa resposta. E aqui é só você imaginar que isso aqui é uma divisão entre frações, onde esse centímetro quadrado que está aqui embaixo, você pode colocar um 1zinho aqui em cima. E como é que divide? Em cima não, né? Embaixo. E como é que divide frações? Repete a de cima, que é exatamente essa daqui, né? Essa toda, e multiplica pelo inverso da de baixo, que vai ser 1 dividido por centímetro quadrado. Isso aqui vai ficar mililitro dividido por segundo vezes centímetro quadrado. Resposta, ó, letra C. E é necessariamente assim que você tem que fazer para resolver a sua prova de matemática do Enem 2025. E se você quer o meu acompanhamento para te guiar nessa rotina aos 800 mais da prova de matemática do Enem, de forma estratégica, de forma direta ao ponto, mesmo que você tenha muita dificuldade, ou por algum motivo você está travado nos 700, 750, se liga aqui na descrição do vídeo e participa da minha turma da Sacada Enem. Beleza, galera? Vamos para cima!